Olá pessoal, os seguidores me pediram para explicar o que está ocorrendo na França e eu vou fazer um pequeno vídeo aqui dividido em duas partes. Vou falar rapidamente do sistema de governo na França, que é um pouco complexo, e vou falar sobre o que está ocorrendo exatamente agora com a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições legislativas. Eu tenho uma ligação afetiva, digamos assim, com a França. Eu fui professor de francês da Aliança Francesa por muitos anos e fiz na França uma parte da minha pós-graduação, fiz lá o meu mestrado na cidade de Toulouse e fiz o meu pós-doutorado na cidade de Nancy, né? Então, tento acompanhar um pouco o noticiário da França, a vida política, jurídica, e vou então fazer essa explicação. Quanto à forma de governo, não preciso falar, a França é uma república, né? Nós dizemos que ela está na Quinta República, com a Constituição de 1958, e o sistema de governo francês, previsto pela Constituição, né? Existe aí uma série de opiniões, ele é parlamentarista. O artigo 20 da Constituição, né, diz que quem vai conduzir a política da nação é o primeiro-ministro. Só que o que é que acontece na prática? O chefe de Estado francês, que é o presidente, ele é eleito, né? Diferente dos estados parlamentaristas que são monarquias, como a Inglaterra, como a Espanha. Então esse presidente eleito na França, atualmente Emmanuel Macron, ele tem uma legitimidade política muito grande, né? Então, quando o partido do presidente tem maioria na Assembleia e no Senado, na Assembleia especialmente, na Assembleia Legislativa, Assembleia Nacional, o regime funciona como um presidencialismo, e um presidencialismo forte, porque esse presidente ele vai escolher o primeiro-ministro dentro da maioria presidencial e ele efetivamente vai conduzir a política e a administração do país, né? Só que o sistema vai mostrar a sua face parlamentarista com mais nitidez quando o presidente da República é de um partido e a maioria no parlamento é de outro partido, né? De outra corrente política e faz oposição ao presidente. Então, nesse caso, o presidente volta às suas funções mais limitadas de chefe de Estado e o primeiro-ministro é que governa, né? E aí os franceses chamam isso de coabitação. Um presidente de um espectro político, de um partido político, e um primeiro-ministro governando efetivamente de outro. Isso aconteceu, salvo engano, 3 vezes na Quinta República, né? E está se falando que pode acontecer agora de novo. Então, quando a maioria parlamentar ela é distinta do partido do presidente da República, o sistema funciona como um sistema parlamentarista clássico, né? É a chamada coabitação. Então, falado isso, eu vou agora para o noticiário atual, né? Emmanuel Macron dissolveu o parlamento, que é uma prerrogativa dos chefes de Estado nos regimes parlamentaristas. E por que Macron fez isso? Houve eleições na França para o Parlamento Europeu, né? E a extrema-direita francesa, liderada pelo RN, Rassemblement National, Reunião Nacional, que é um partido que vem do
Front National, da Frente Nacional de Jean-Marie Le Pen. Então, esse partido de Le Pen passou por algumas mudanças, né? Hoje tem uma importância nesse partido a sua filha Marine Le Pen, e o líder atual desse partido é um jovem chamado Bardella. E o Bardella, então, foi, que eles chamam de chefe de file, né, das eleições na França para o Parlamento Europeu. Então, o RN teve uma maioria de 31% dos votos, salvo engano, para o Parlamento Europeu. Os outros partidos de direita e de esquerda tiveram votações bem menos expressivas. E aí o que é que Macron faz na mesma noite do resultado das eleições europeias? Dissolve a Assembleia Nacional, dissolve o parlamento francês. Aparentemente não tem nada a ver, e não tem mesmo uma coisa com outra. Ele podia continuar tocando o seu governo, né? Com o primeiro-ministro que ele havia escolhido, um jovem também, Gabriel Attal. Mas Macron vinha enfrentando muita dificuldade, porque ele não tinha uma maioria no parlamento estável, né? Então ele, de alguma forma, fazendo um diagnóstico muito ruim dessa eleição da extrema-direita para o Parlamento Europeu, ele dissolve o Parlamento Nacional e convoca novas eleições que vão acontecer agora nos dias 29 e 30 de junho, primeiro turno, e nos dias 6 e 7 de julho, segundo turno, eleições para o parlamento francês. Macron, eu acho que quis, de alguma forma, refazer a sua maioria na Assembleia Nacional, né? E tentando mostrar aos franceses os perigos, né, do fortalecimento da extrema-direita. E levando em conta que esse partido, o RN, considerado de extrema-direita, ele terá mais dificuldades na eleição para o parlamento francês. E por quê, né? Aqui para os mais jovens estudantes de direito lembrarem das aulas de constitucional e de eleitoral. A eleição para o Parlamento Europeu, ela é proporcional. E a eleição para o Parlamento francês, como na Inglaterra, ela é majoritária. Ela é majoritária, feita em pequenos distritos, né, cada um elegendo um deputado para a Assembleia, e em 2 turnos. Na Inglaterra, salvo engano, é majoritário um turno só. Na França, em 2 turnos. O que isso significa, né? Que um partido que tem 30% do eleitorado, se ele não consegue fazer alianças importantes, ele pode sair extremamente fraco no resultado das eleições legislativas. E talvez seja um pouco com o que conte Macron, né? E aí o que está acontecendo também, essa eleição da extrema-direita, ela fez sonar, né, um alarme também para os partidos de esquerda, que agora fizeram uma aliança que está sendo considerada inédita, que foi fechada ontem, entre os partidos socialista, comunista, LFI, que é La France Insoumise, a França que não se submete, né? Insubmissa, algo assim, me foge a palavra em português, que é liderada pelo Jean-Luc Mélenchon, então, que é a principal, talvez, nome da esquerda francesa hoje em dia. Eles fazem uma aliança, mais ou menos eles dividiram as circunscrições eleitorais entre eles, onde cada partido tem mais força, e pretendem chegar em maioria na Assembleia Nacional, né? A direita tem tido mais dificuldade de se reunir.
porque o RN é um partido mais radical, né, que não consegue atrair os outros partidos da direita. Na França existe uma direita democrática que rejeita as posições do Rassemblement National de Bardella e Marine Le Pen. Então, como a Macron, né? Então, Macron não vai fazer aliança com o RN, né? Então, a direita não se uniu e a esquerda se uniu. Então, há aí uma expectativa do que vai acontecer. Pode ser que Macron tenha dado um tiro no pé, né? Que pensando que ia se fortalecer com a nova eleição, ele perca a maioria no parlamento e nós teríamos um novo primeiro-ministro, quem sabe da extrema-direita, quem sabe da esquerda que se uniu, né? Mas não definiu, se ela ganhar a maioria parlamentar, quem será o primeiro-ministro. Se fala em Jean-Luc Mélenchon, né? Que seria vamos dizer, um caminho mais da extrema esquerda, de uma esquerda mais radical com Mélenchon, né? E isso traria, talvez, mudanças importantes no cenário europeu. Então vamos acompanhar as eleições legislativas na França, que acontecerão no final de junho e no final de julho, né? E ver o que vai acontecer com Macron. Se a sua aposta de dissolver o parlamento foi boa ou não. Em algum momento, salvo engano, Jacques Chirac fez isso e perdeu a maioria e passou por um período daquele de coabitação. E na época alguém disse assim, olha, nós estávamos num apartamento com um vazamento de gás. E Chirac, para tentar melhorar a situação, acendeu um fósforo para ver melhor o que estava acontecendo. Então o tiro saiu pela culatra. Pode ser que isso aconteça também com Macron. Vamos aguardar.